tarde a todos que nos acompanham ao vivo. Hoje, no Papo de Especialista da Onron, nós iremos falar sobre um assunto muito relevante, muito importante para a automação e também para a indústria 4.0. O nosso tema de hoje é sobre robôs colaborativos, os robôs colaborativos fixos, ou também, como são conhecidos na indústria, como cobots. Os cobots estão totalmente ligados à indústria 4.0. E para falar desse assunto, não podia ser diferente. Nós contamos com diversos convidados que são especialistas em diversas áreas e vão nos agregar muito conhecimento e muita informação sobre esse robô colaborativo. E para começar o nosso papo de especialista de hoje, nós vamos chamar uma convidada, Luma Boaventura, e especializada em inovação pelo MIT, membro do time de liderança da Singularity Universe no Brasil, sócia da BVT e consultora de transformação digital e inovação desde 2004, e também cofundadora da AI Robots, empresa de inteligência artificial para a indústria 4.0, acelerada pela Microsoft. Boa tarde, Luma. Seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. É um prazer ter todos aqui. A gente está sempre aprendendo juntos, né, Renan? Esses bate-papos são excelentes para juntos a gente conseguir aprender cada vez mais sobre esse universo maravilhoso da robótica, da automação, da inteligência artificial e tantos temas tão novos para tanta gente. Com certeza, né? São temas muito atuais que estão em constante evolução. Então, a cada live, a cada conversa, a gente sempre acaba aprendendo bastante. E para começar contextualizando, né, o pessoal que nos assiste, você poderia falar um pouquinho da definição de cobots, né? O que é um cobot? Boa. Para desmistificar, né, Renan, o que significa um cobot? Um cobot nada mais é, pessoal, que um robô colaborativo. Ele foi concebido, foi construído para trabalhar em colaboração com o ser humano. Então, diferente daqueles robôs industriais tradicionais que precisam ficar cercados no ambiente industrial, porque podem agredir, né? Não podem trabalhar lado a lado em colaboração com o ser humano, porque há um risco operacional de trabalho. O robô colaborativo pode trabalhar lado a lado com o ser humano, seja em tarefas de continuidade ou tarefas independentes, numa mesma célula, e ele não agride. Até a gente brinca que teve um dos eventos que a gente participou numa feira, que a gente estava lá, Renan, apresentando a solução nossa de inteligência artificial, e sem querer um visitante esbarrou no braço robótico de um cobot, né, que estava fazendo uma operação de pick and place na feira, encostou a cabeça e o cobot já parou. Então, ele respeita o ser humano, né? Ele respeita o espaço, ele trabalha de forma altamente eficiente, mas respeita o ser humano e trabalha de forma muito amigável ao lado dele, contribuindo em tarefas de montagem, de pick and place, de inspeção, tarefas as mais variadas possíveis em diversos segmentos industriais. Acho que você falou uma palavra importante aí, né? Também sobre inteligência artificial. A gente vê muitas tecnologias novas, né? Muitas tecnologias. E uma delas é a inteligência artificial. E eu acho que é muito relevante a combinação dessas tecnologias para a gente conseguir alavancar o melhor proveito e a melhor eficiência para a indústria. Você pode explicar para a gente um pouquinho a definição, o conceito de inteligência artificial? Claro, vocês conseguem ver minha tela aí, né, Renan? Sim. Beleza. Bom, o nome da nossa empresa já remete bem o que a gente faz e o que é AI. Na AI Robots, a gente trabalha com inteligência artificial, tanto para braços robóticos, como os cobots, e também para processos de RPA. Até para criar um parâmetro de diferenciação para simplificar o entendimento, a inteligência artificial é um processo em que a gente ensina o software a ter uma inteligência humana. Então, tem aspectos filosóficos, aspectos de conhecimento, enquanto um processo de RPA, que está no slide posterior aqui, representa um processo em que você treina um software para uma tarefa repetitiva ou operacional de um ser humano. Então, a IA, a inteligência artificial, ela aprende como a inteligência humana a executar procedimentos que dependem de um intelecto mesmo, num processo como um todo. Pode ser de diversos tipos, dentro de chão de fábrica, em operações de mercado de saúde, varejo, predições de demanda e várias interações que a inteligência humana executa para simplificar operações como um todo.
Dentro de processo de RPA, até nesses slides que estão na sequência, ele é feito para tarefas que são muito repetitivas e operacionais, para solucionar, por exemplo, hoje, em diversas operações de indústria, empresas como um todo, nós, seres humanos, temos que digitar informações no Excel, dentro de uma planilha de um RP, informações que são muito manuais e repetitivas e podem ser executadas com o processo de RPA. Um processo de inteligência artificial em paralelo é um processo mais robusto, de operações mais complexas, de aprendizados supervisionados, não supervisionados, ou até mesmo reinforcement learning, que são aprendizados por reforço de forma mais robusta e desafios mais complexos. E Luma, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Um termo também muito comum, né? A quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. Nós sabemos que tem diversos pilares, né, dentro da indústria 4.0. E eu queria te perguntar exatamente qual a importância, né, dessa conectividade da inteligência artificial com os robôs colaborativos ou com outros softwares de analíticos. O que isso traz, né? Qual que é a relevância disso? Excelente, Renan. Bom, em relação à conexão dos robôs colaborativos com softwares analíticos, o que a gente faz aqui até de forma muito prática é bem nessa linha. Seja uma conexão via cloud ou uma conexão on-premise, a gente coleta esses dados, estabelece níveis de coleta com cybersecurity, firewall e toda a definição necessária para segurança, puxa esses dados, faz a coleta desses dados, trabalhando aprendizados de forma supervisionada ou não. Então, em processo de detecção de anomalia, que a gente não tem esses dados pré-estabelecidos e dependendo da situação, até não estão rotulados, né, para definir uma anomalia. A gente coleta essas informações, coloca na nossa interface, faz um diagnóstico daqueles robôs, informa como tá, né, como estão esses ativos no seu chão de fábrica, e faz a manutenção preditiva, prescritiva e uma otimização de processos e braços robóticos como um todo. Então, é muito útil, a gente precisa muito de software analítico para tudo, né? Não seria diferente para uma operação industrial de fábrica e muito menos para um braço robótico. E agora eu vou fazer uma pergunta em duas, né, para você. E os benefícios, né? Primeiro, o que isso traz de positivo para as empresas? E também, segundo, né, qual é o impacto para elas, né? O que isso muda na rotina da manufatura, de positivo ou negativo, se existir? Né, o que estão associado a essas tecnologias, tanto dos cobots como da inteligência artificial? Boa. Eu vou mostrar para vocês aqui, dentro dos slides, vou passar bem rapidinho, mas para vocês entenderem como que funciona essa perspectiva. Porque a gente trabalha muito nessa linha, aplicar e integrar todas as soluções de TI e TA no chão de fábrica, trabalhar a inteligência artificial de forma otimizada, ter na sua interface todos os módulos, né, para você conectar as informações e gerar benefícios, como eficiência produtiva, aumento de OEE, aumento do seu MTBF, redução dos custos de manutenção, eu vou te mostrar também na sequência os slides. Você consegue monitorar todos os seus ativos com conexão do chão de fábrica, aplicando os algoritmos de AI. Aqui entra AI, né, com os thresholds, as informações de variáveis de cada robô colaborativo. Se você está com os parâmetros adequados ou não, se uma temperatura está fugindo do seu padrão de manual do fabricante, pode te dar um alerta de forma preditiva, criar checklists preditivos para te informar quando uma junta daquele robô pode falhar, o porquê ela vai falhar e o que deve ser feito, e a eficiência que você gera na linha como um todo. Então, mapear mesmo, né? Não só um OE em tempo real, mostrando como está a linha, mas de forma preditiva, o que pode ser feito usando algoritmos de AI para aumentar essa eficiência como um todo. E aí, aumentando o que eu disse, né? Aumenta a confiabilidade, aumenta o OE por turno, aumenta o MTBF ou MTTR, reduz custos de manutenção, a gente tem redução do tempo de análise daquele ativo, redução do tempo de inspeção em loco e da experiência, uma melhoria, né, da experiência dos usuários como um todo, sejam eles usuários que fazem o processo de manutenção ou quem gerencia o processo e os ativos como um todo. E em relação ao mercado, né? A gente vê muito sobre indústria 4.0, conectividade, principalmente, né, o tema de hoje, a parte de robôs colaborativos. Você vê, né, você que trabalha diretamente com ambas as tecnologias, existe realmente uma crescente dessa junção de inteligência artificial mais a robótica, né? É uma vertente realmente? Muito, Renan. A gente começou com aplicações de aprendizado supervisionado ou não,
dentro do machine learning. O que a gente está estudando cada vez mais agora para implementar também são questões mais complexas, como o reinforcement learning, então usar um aprendizado profundo para, por exemplo, o robô está operando e, dependendo da circunstância, ele se ajusta. Seja um path, né, um caminho para um robô autônomo, ou um braço robótico que está executando uma tarefa e aprende que é melhor executar de uma forma diferenciada, usando o aprendizado por reforço. Uma analogia, como se a gente estivesse ensinando um cachorrinho, né, a fazer o que é certo ou não. Então, você treina um robô com aprendizado por reforço de que, se ele fizer aquela tarefa, ele pode falhar e ele vai aprender de forma mais otimizada. Da mesma forma, usar um deep learning, uma inteligência artificial embarcada com visão computacional para procedimentos de inspeção. Então, tem diversas aplicações da inteligência artificial junto com robótica, seja para monitoramento, para inspeção, para correção de rota, para correção de aplicação em si, que otimizam o processo como um todo. Se puder aplicar o cobot em conjunto com a inteligência artificial, é o cenário do estado da arte, né? O ideal para que não tenha qualquer tipo de problema e gere o máximo possível de eficiência. E aqui tem o pessoal, eles estão interagindo com a gente aqui no chat, e tem uma pergunta. Posso passar para você? Claro. Bom, não está com o nome identificado, mas a pergunta foi em relação ao machine learning, se ele está associado ao Big Data, né? Se estão associados. Ótima pergunta. Normalmente, o que a gente sugere? Na jornada de inteligência artificial, a jornada de mundo orientado a dados, existem várias etapas. Então, no início, né, é muito comum, eu quero fazer a inteligência artificial na minha planta, mas tem que se estudar primeiro se tem a coleta de dados adequada, se você já tem uma ferramenta de visualização de dados, então Big Data, um Power BI, um Grafana, um Tableau, alguma ferramenta que você visualiza aquelas informações em tempo real, já te dá uma informação de OE, por exemplo, mas não te dá uma análise preditiva. Na sequência, a gente entra com a inteligência artificial, que aí um dos exemplos de inteligência artificial é a aplicação do machine learning, que é o aprendizado de máquina, que se desdobra em vários tipos, né, de aprendizado. Pode ser um supervisionado, não supervisionado ou por reforço, como eu comentei aqui. Então, é uma jornada completa, desde a coleta de dados até a visualização desses dados, até a obtenção de outputs mais relevantes em desafios complexos com a inteligência artificial. E uma outra perguntinha, mas aí essa pergunta é minha, tá? Beleza. Você poderia explicar um pouquinho para a gente a diferença, né? Principalmente para quem está começando com essas tecnologias, da inteligência artificial embarcada ali no robô colaborativo, né? No edge, na borda, por exemplo, daquelas inteligências que estão na nuvem, no cloud? Ótimo. Você diz uma inteligência que está na aplicação de fato, acoplada no hardware, que está executando a tarefa, e a inteligência que está na nuvem. Correto. Nesse nível? Show. Isso. A inteligência embarcada, ela exige um processo de integração muito gigante, né? Hardware e software. Você tem ali um software analítico acoplado a um hardware no chão de fábrica. Já em cloud, ela é treinada para ela executar um output e te gerar informações gráficas e inteligência para você tomar uma decisão. Embarcada no ativo, ela vai fazer o robô executar as tarefas de forma mais otimizada lá na ponta. De forma em nuvem e analiticamente, ela vai estar para quem está fazendo a gestão do procedimento, tomar uma decisão até remota. Hoje a gente tem sistemas de acesso remoto aos robôs, aos cobots, para você programar, reprogramar aquele robô à distância. Então, você, como gestor da planta, consegue acessar a aplicação com algoritmos de AI, entender uma possível detecção de anomalia e tomar a decisão de forma remota, e lá na ponta ter uma inteligência artificial embarcada no ativo, para que ele aprenda, por exemplo, como eu disse com o Reinforcement Learning, a ajustar a sua aplicação dependendo da circunstância que ele está vivendo ali, sem depender, inclusive, de um input meu que estou à distância ou estou em loco. O próprio robô vai se ajustar àquela tarefa em loco. É complexo, é tudo novo, mas existe a possibilidade, sim. Não, muito legal. Luma, eu queria agradecer sua participação, acho que foi muito importante e muito interessante essa conexão, né? Principalmente, acho que para desmistificar, assim, né? Vou colocar só um robô colaborativo, mas não é só essa tecnologia que a gente pode agregar, né? A gente tem diversas tecnologias, como você mencionou, a inteligência artificial, o Big Data, né? Então, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Obrigado. Eu que agradeço, Renan. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado e aplicações de cobots. E para falar sobre esse tema, a gente vai chamar o Luiz Buzzi.
O Luiz, ele é mestrando em Engenharia de Sistemas Eletrônicos e graduado em Controle e Automação, ambos pela UFCS. Atua há mais de 4 anos em pesquisas na área de robótica móvel e visão computacional, e ele é um apaixonado por tecnologia e inovação, integrante do grupo de tecnologia da Associação Brasileira de Internet Industrial, e atualmente lidera a divisão de produtos da Pollux. Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde, Renan. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar participando do evento com vocês hoje, compartilhando um pouco do conhecimento que a gente adquiriu ao longo de uma trajetória muito grande de pesquisa. Mais do que isso, tentando contribuir com um pouco do que a Pollux atua hoje, que é justamente essa área que nós vamos estar tratando, que é a área de robótica industrial, a parte de automação, a parte de cobots, né? E mais do que tudo, eu acho que todos que nos estão ouvindo têm o mesmo sentimento, nós somos apaixonados por tecnologia, né? Então, falar aqui é sempre um grande prazer. Obrigado, Luiz. Então, eu vou começar te perguntando, né, que muitos estudos, eles mostram a tendência do crescimento exponencial dos robôs colaborativos, né? Os dados mostram isso. Mas eu queria saber para você que trabalha diretamente nessa área, isso se reflete na prática na base instalada no Brasil? Boa pergunta, Renato. Quando que a gente fala de mercado, é sempre legal a gente se apoiar em dados, né? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês alguns números, algumas pesquisas para tentar formatar um pouco essa resposta. E depois a gente fala um pouquinho sobre a Pollux, tá? Em um estudo realizado com 500 indústrias, no final de outubro do ano passado, pelo FSB, foi constatado que indústrias que aplicaram tecnologias de indústria 4.0, ao menos 3 tecnologias de indústria 4.0 em seu processo, elas tiveram um crescimento maior do que no período pré-pandemia. Então, durante o processo, a pandemia acabou trazendo essa demanda, né, essa necessidade de trazer a indústria 4.0 para o chão de fábrica. E aí, com isso, com esse advento, eles tiveram, na verdade, crescimento da receita e não uma redução, como ocorre com outras empresas que não tiveram essa aplicação. E mais do que isso, quando a gente fala em robótica, automação, a gente sempre tenta vincular isso na verdade é um tabu, né, com a questão do quadro de funcionários. E esse estudo ele justamente mostra o oposto, que essas indústrias, além de ter aplicado essas tecnologias da indústria 4.0, eles aumentaram o quadro de funcionários em 30%. Então, olha só que legal. Além da gente estar trazendo mais tecnologia, melhorando qualidade, melhorando o processo, nós ainda estamos levando maior qualidade para os funcionários e também aumentando, né, a possibilidade de vagas. E aí, trazendo um outro estudo da Federação Internacional de Robótica, no relatório deles de 2020, que faz um estudo de como é que foi o andamento da robótica no ano de 2019, a gente vê um crescimento de 12% de robôs instalados no mundo. Então, a gente já sabe que robótica é algo que veio para ficar e tem cada vez crescendo. É algo muito antigo, na verdade, que vem antes do século XXI, né? Porém, eu trago essa informação porque é muito legal a gente apontar o seguinte, que desse crescimento, 11% ele está ligado a cobots. Então, no ano de 2018 para o ano de 2019, nós tivemos um aumento na taxa mundial de cobots de 11% no mundo. E isso representa hoje 4,8% de todo o mercado. Hoje não, desculpa, no ano de 2019, quando foi feito esse estudo, né? 4,8%. Aí a gente olha esse número, 4,8%, parece um número tão pequeno, né? Mas quando que a gente pega a história dos cobots, quando que eles realmente começaram a entrar no mercado versus os robôs industriais, a gente sabe que eles são muito novos. É uma tecnologia muito nova que teve muita adesão do mercado. Então, com isso, a gente já começa a ver essas tendências. Então, os estudos realmente eles direcionam para esse lado, a gente começa a ver isso com o mercado. E como eu falei no início, né, essa demanda ela só cresceu com a pandemia, né? Porque cada vez menos a gente tem que ter menos contato com o produto devido às questões sanitárias, cada vez menos a gente tem que ter distanciamento social, e os cobots eles vêm justamente para atuar junto ao colaborador. E aí a gente pega uma análise da Accenture, que justamente ela vem mostrando esse lado dos cobots, e ela apresenta o seguinte, que a utilização de cobots no auxílio do processo produtivo reduz 40% o contato do operador com o produto. Então, olha só que legal, em época de Covid, em época de pandemia, onde a gente realmente tem que começar a se preocupar com essa transmissão do vírus, a utilização de tecnologia permite que a gente reduza o contato, né? Então, outro grande benefício da robótica colaborativa.
E para finalizar essa questão dos dados, e aí a gente realmente cair no mercado da Pollux, é legal mostrar que um estudo feito pelo MIT, ele aponta, é um estudo que foi desenvolvido dentro de uma indústria automotiva mundialmente conhecida, ele aponta que 40% da produção teve um aumento com a utilização de cobots. Então, eles tiveram um aumento de 40% da produção ao aplicar essa tecnologia de robótica colaborativa no seu processo. E aí nós vamos trazer um pouco do know-how da Pollux para ver se realmente faz sentido, né? Trazendo um pouco para o Brasil, não só para o Brasil, porque a Pollux hoje ela tem atuação em toda a América, né? Mas hoje a Pollux tem uma base instalada de robôs, tanto industrial, colaborativos, AMR, a gente pega todo esse range, né? Maior do que 400 robôs. E aí, quando a gente vai olhar esse número e estender para a robótica colaborativa, nós vemos que a nossa base instalada ela é maior do que 250 robôs. Ou seja, mais do que 50% dos robôs instalados eles são colaborativos. E isso tem vários motivos, várias implicações. Mas o que eu posso te dar como resposta é, realmente o mercado está tendenciando para esse tipo de tecnologia. A gente nunca vai ver cobots assumirem funções de robôs industriais, até porque são tecnologias diferentes e eu diria que elas são parceiras e não concorrentes. Mas a gente nota cada vez mais o crescimento dessa tecnologia no mercado. E muito interessante esses dados que você compartilhou. E o último comentário seu é um gancho legal para puxar para a próxima pergunta, né? Qual é a diferença entre automatizar um processo com Cobalt versus um robô industrial, né? Às vezes, eu sei que existe uma confusão muito grande. O pessoal, como você comentou, acha que eles são concorrentes, né? Você pode explicar, elucidar um pouquinho melhor para a gente quais são essas diferenças? Com certeza. Quando que a gente fala em robô industrial e robô colaborativo, nós temos que entender que ambos são robôs e ambos têm as mesmas aplicações. Aonde que mora a grande diferença, né? Até para responder a tua questão de como se instala, a gente tem que entender a diferença entre os dois, né? O robô industrial, ele foi feito para grandes cargas, grandes velocidades, atuar sempre em ambientes enclausurados. Ele tem toda uma questão de segurança que ele não pode estar trabalhando junto ao operador, justamente por causa da sua forma construtiva. O cobot, por outro lado, ele é totalmente dimensionado para trabalhar de forma colaborativa. Mas, no final das contas, os dois eles possuem as mesmas aplicações. O que difere são as especificações técnicas. Os cobots eles têm um range de aplicação um pouco menor do que os robôs industriais. Por outro lado, eles justamente conseguem trabalhar em colaboração. Um cobot ele é dotado de sensores que tenta entender o ambiente, ele tenta sentir o que está ao redor dele, para botar isso numa forma mais fácil de nós entendermos. E como a Luna exemplificou no começo, a gente consegue, quando um cobot entra em contato com o humano, diferente do processo de par, ele é totalmente dimensionado para que isso aconteça. Então, diferente do robô industrial, o cobot ele é feito para trabalhar em colaboração. E quando que a gente vai falar na diferença do processo de instalação dessas duas células, ela basicamente está no projeto. Então, os cobots, por não necessitarem de um aparato tão grande, tanto equipamento quanto um robô industrial, normalmente elas acabam consumindo menos espaço dentro da planta dos clientes, né? Então, quando você tem limitação de espaços, às vezes o cobot ele é uma solução muito mais interessante do que o robô industrial. E por ele ser todo empacotado, todo pronto, com toda a segurança embarcada, a gente consegue ter o processo de instalação do cobot muito mais rápido. Em muitos casos, não precisando de enclausuramento, não precisando de muito equipamento ao redor, o próprio cobot ele consegue suprir todas as necessidades. Até é legal apontar que em aplicações mais simples, o cobot ele consegue funcionar até como um CLP, tendo algumas interfaces dentro dele para fazer controle de processo, tá? E aí, nesse caso, a gente vê muitos vídeos que viralizaram, né? Cobots, por exemplo, em cima de AMR, isso eu acho que explica toda ou qualquer questão relacionada à dificuldade de instalação de um cobot, porque você consegue botar ele em cima do AMR com fácil programação, porque o cobot ele tem o que nós chamamos do modo zero gravidade, que é quando que você aperta um botãozinho e ele começa a compensar as cargas do motor de tal forma que você posiciona ele manualmente, né? Então, o treinamento, a programação das aplicações do cobot ele acaba sendo muito mais rápido. E com isso, torna o processo de instalação muito mais simples que o robô industrial. Mas vale sempre ter isso em mente, né? Ele não substitui o robô industrial, um não é melhor do que o outro, eles são para aplicações diferentes e para situações diferentes. Ambas as tecnologias, elas estão muito presentes na indústria e têm demonstrado bastante crescimento. E exatamente baseado nessas diferenças que você elucidou para a gente,
você poderia dizer quais são as aplicações que são mais indicadas para a utilização de robôs colaborativos, né? Até para quem está nos assistindo e olhar para o seu processo de manufatura, ele já conseguir visualizar esse norte, né? Então, você consegue nos ajudar nesse tópico? Claro, é uma ótima pergunta. Com relação à aplicação, como eu falei, é muito difícil de explicar, porque de fato os dois eles têm aplicações muito similares. Então, muito do que é feito com o robô industrial, a gente consegue fazer com o robô colaborativo, com a ressalva das limitações técnicas. Então, o Cobot hoje ele trabalha com payloads estimativas de até 10 quilos, dependendo do robô, ele consegue um pouco mais, um pouco menos, depende muito do modelo que você vai trabalhar, tá? Então, quando que a gente vai para essa linha de cobots, a gente já tem uma limitação de carga. Então, normalmente a aplicação está limitada à carga. Por outro lado, o cobot ele trabalha em colaboração. Então, o advento do cobot, a criação dessa tecnologia, ela está muito ligada à colaboração. Então, o que eu posso dizer a pronta entrega é que ele faz as mesmas funções dentro do escopo técnico dele. Mas trazendo algumas aplicações que eles são mais recomendadas, vamos pegar um processo bem simples, um processo de montagem. Imagina hoje na indústria automotiva que nós temos um colaborador que faz a montagem de um bloco de motor. Vamos pegar esse bloco de motor e entender que essa montagem desse bloco de motor é uma composição de vários itens. Quando que a gente não tem um robô colaborativo, o operador ele tem que pegar todas as partes, colocar parte por parte, ele tem que fazer o check dessas partes, ele vai ter que fazer iterações com o software para garantir que o processo de montagem está ocorrendo de forma correta, até por causa de todas as regulamentações que nós temos hoje no indústria automotiva. Agora imagina que em vez do operador ter que fazer tudo isso sozinho, a gente bota um robô colaborando com ele. Enquanto que o operador monta um anel de vedação, o cobot pode estar fazendo um parafusamento de um determinado item. Enquanto que o operador ele está fazendo a colocação do item, o cobot ele pode estar verificando se o item que ele montou foi montado correto. Porque nada impede a gente botar uma câmera na ponta do cobot para estar atuando junto. E aí a gente cria uma nova vertical, e até uma das linhas de produto da Pollux, né? Onde que a gente consegue fazer múltiplas inspeções utilizando o robô. Com uma câmera eu consigo verificar N pontos diferentes. E justamente tem uma aplicação nesse viés da indústria automotiva. Então o que eu posso citar aqui é todas as aplicações, e aí eu vou elucidar para vocês, como eu falei, de montagem, mas a gente pode trabalhar na parte de inspeção, utilizando sistemas de visão. Uma outra linha que a Pollux tem aplicado bastante cobots também é na parte de final de linha, a questão de paletização, armação, encaixotamento. E aí aqui nós temos máquinas especializadas para isso, mas por que costuma-se utilizar o cobot? Por questões de colaboração, onde que nós temos a necessidade de estar atuando com o colaborador. Imagina que o cobot, o colaborador, no caso, ele está fazendo o encaixotamento do produto e o cobot está fazendo a paletização. Eles estão trabalhando juntos em um processo de colaboração. Em alguns casos também por limitação de espaço. Então, quando que nós temos limitação de espaço na planta do cliente, a gente acaba fazendo a utilização do cobot também, porque ele, por essas vantagens que ele tem de utilizar menos equipamentos de segurança, menos enclausuramento, menos fechamentos, né, que é a questão de trabalhar em colaboração, ele acaba ocupando menos espaço. E para elucidar para o pessoal que nos assiste, toda essa tecnologia que você mencionou, quais são os benefícios para os processos de manufatura e também para a segurança das pessoas que a tecnologia dos cobots nos trazem? Perfeito. Com relação a benefícios para o processo de manufatura, é muito evidente a aplicação, não só de cobots, mas de robôs de forma geral, né? Sempre que a gente busca esse tipo de tecnologia, a gente está olhando para alguns pontos, que eu acho que é o ponto focal de qualquer processo produtivo. Nós olhamos inicialmente para a segurança, como você citou, mas a segurança de forma geral, não necessariamente do ambiente do robô. Nós estamos olhando para a qualidade, então quando que a gente acaba colocar um robô dentro do processo, a gente tem garantia de execução. O que significa? O colaborador, ele pode ter um sentimento de torque, ele pode ter uma aplicação que ele faz de uma forma, ele pode visualizar alguma coisa que um sistema de visão, que o robô ele faz, sempre repetindo da mesma forma. Então você tem muito mais assertividade. O robô ele sempre vai ter a mesma execução, diferente de um colaborador. Agilidade de processo, justamente a integração do colaborador com o cobot, como os dados eles foram apresentados no começo, a gente tem um ganho muito grande de produção, ao exemplo que foi trazido antes, 85% no caso daquela indústria automotiva. E, consequentemente, nós temos também produtividade. Quando eu falo em produtividade, é diferente de agilidade, porque produtividade eu olho para o meu OEE.
questão de manutenção, questão de parada, qualidade e também o próprio desempenho do meu operador. Então, no final, minha produtividade, pegando todas as frentes do OE, vai ser muito maior. Então, quando a gente olha para o quesito de melhoria do processo, a gente olha para esses principais fatores. Com relação à segurança, eu acho que já foi descrito, mas a gente pode recuperar. O Cobot, ele possui sensores de torque em todas as juntas. O que isso significa? Ele fica medindo a força que ele faz em qualquer movimento que ele executa. Isso justamente o torna colaborativo. Ou seja, sempre que eu entrar em contato com uma parte que eu não devia, sempre que alguém entrar na rota de colisão, sempre que tiver qualquer coisa diferente que colida com o robô naquele momento, o Cobot ele para. E ele para de tal forma que ele não agride o operador. E todos os ferramentais que são desenvolvidos em cima do Cobot, eles também são desenvolvidos para serem colaborativos. Então, hoje, quando eu falo em termos de segurança, com a aplicação de Cobot, ela está diretamente ligada ao processo e à segurança que esse robô ele passa, justamente por trabalhar em colaboração. E, Luiz, deixa eu te fazer outra pergunta. Toda a tecnologia, os benefícios que você mencionou são muito, muito importantes, né? Que são trazidos pelos robôs colaborativos. Mas tem um outro aspecto também que é muito importante para a indústria, que é o retorno de investimento, né? O famoso ROI. E em relação aos cobots, os robôs colaborativos, eles proporcionam um retorno de investimento mais rápido para as empresas? Bom, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. Eu não diria que é o Cobot em si só que ele vai trazer um ROI mais alto. É uma fusão de fatores, né? Quando que a gente olha o ROI ele vai tentar entender o retorno desse investimento analisando todos os fatores do processo. Normalmente, quando que a gente entra com clientes nessa parte de robôs colaborativos e qualquer automação da indústria, a gente faz uma análise do projeto. E a análise do projeto ela vai tentar entender quais são os melhores ganhos do cliente. E normalmente, quando os clientes nos procuram, o retorno sobre o investimento deles está normalmente atrelado à questão de qualidade. Então, muitos problemas de peças, às vezes, que passam pelo operador, pelo colaborador, e chegam no cliente e necessitam voltar, então todo esse custo de logística, ele já é uma redução muito grande de custo. Nós temos também a questão da melhoria do processo, ocasionando, consequentemente, um maior volume de produção. Então, o volume de produção maior, ele vai fornecer com que o nosso cliente ele consiga ter uma receita maior, consequentemente, também trabalhando em cima do ROI. E como eu falei antes, esses dois fatores principais combinados, eles acabam entregando um maior retorno. E aí, por que talvez a pergunta vai ser atrelada se o Cobot ele traz maior retorno? Eu diria que o Cobot ele tem uma instalação muito mais rápida. A curva de um projeto de um Cobot ela é muito mais rápida. Então, se você for fazer esse processo de instalação na sua planta, se você for levar uma célula de paletização, uma célula de armação, uma célula de encaixotamento com robôs colaborativos, você vai conseguir botar ela a rodar, o FAT e o SAT vão ser executados muito mais rápido. Consequentemente, você vai obter esse retorno mais cedo por conta desse processo de instalação. Então, eu diria que se a gente fosse falar que o Cobot ele traz um retorno de investimento, um payback maior, ele estaria vinculado, sim, ao tempo de execução do processo. Mas quando eu falo em automação, toda a célula automatizada, toda a célula robotizada, industrial ou colaborativa, ela é feita essa curva de retorno e aí sim dimensionado o projeto. Por isso que eu digo que se trata caso a caso. Não, muito legal. Agora eu vou repassar uma pergunta para você que foi feita no chat. Boa tarde. Você acha que o Brasil já possui infraestrutura de rede que permite a aplicação dos pilares da indústria 4.0? Essa é uma pergunta bem difícil, não é difícil de responder, mas a gente entende que hoje a nossa infraestrutura de rede, dependendo dos locais de aplicação, ela não é tão interessante. A gente acaba recorrendo por muitos meios, né? Existe hoje a conexão física, que você pode estar utilizando fibra ótica, você pode estar utilizando conexão via cabo, porém a gente tem hoje também uma cobertura interessante de internet móvel. De qualquer forma, existem lugares que a gente não consegue nenhuma nem outra e acaba recorrendo para outras tecnologias de transmissão de menor alcance e mesmo assim não supre a nossa necessidade. O que hoje está sendo visto e está sendo muito debatido e é a grande expectativa quando eu falo indústria 4.0 é a internet 5G.
Está existindo um grande movimento por trás de associações responsáveis na parte de internet industrial, muitos movimentos por parte das empresas para trazer essa tecnologia pós-validada, e eu acho que aí sim nós vamos ter uma grande revolução no que tange essa questão de conexão. De qualquer forma, quando a gente fala em internet industrial, a gente fala da internet da empresa, e não necessariamente uma conexão com a internet. Eu consigo automatizar toda uma fábrica sem necessariamente estar conectado ao mundo externo. Então, eu consigo colocar um AMR, que é o nosso robô móvel, operar, eu consigo botar um cobot, eu consigo coletar dados de gateways, fazer toda a parte de IoT, sem necessariamente conectar a internet. Eu posso conectar a minha intra-rede, né, a minha infraestrutura interna. Então, sim, a gente consegue, a gente não está no estado da arte, a gente está começando. Luiz, eu queria agradecer aqui a sua presença, o seu tempo, por compartilhar todo o conhecimento que você tem, toda a experiência relacionada aos seus estudos e à sua parte profissional. E passo a palavra para você nos fazer um fechamento aí. Perfeito. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão nos ouvindo. A gente aqui da Pollux se coloca à disponibilidade de vocês, então qualquer questão que vocês tenham, eu quero tirar alguma dúvida sobre robótica industrial, colaborativos, aplicações da Pollux, eu acho que tem o link ali no vídeo, né, na transmissão, ou podem estar nos contatando também, e aí a gente tenta tirar todas as informações, e caso tenha alguma necessidade, alguma solução, também pode estar nos contatando. Agradeço ao ONU por disponibilizar esse espaço, acredito que essa iniciativa é fantástica, né? Tentar levar essa questão de tecnologia de uma forma mais tangível, menos técnica, né? Para todo mundo, para que todos tenham conhecimento. E, novamente, agradeço o espaço. Muito obrigado. Luiz, obrigado. Bom, não tem como falar sobre robôs colaborativos e não falar sobre segurança, né? Segurança de máquina, segurança colaborativa. E para falar desse tema importantíssimo relacionado aos cobots, segurança colaborativa, nós contaremos com Renato Ozaki. O Renato Ozaki, com graduação e pós-graduação em automação e controle, e também MBA em marketing, possui mais de 17 anos de experiência na indústria. Trabalha na Onrum Brasil há 9 anos, com passagens na área comercial, engenharia de aplicação e marketing. E atualmente é responsável pela coordenação da equipe de especialistas de produtos e pela unidade de negócios de safety da Onrum Brasil. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Renan. Muito obrigado pela introdução. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, aos parceiros que estiveram aí com a gente nesse bate-papo. E é um prazer falar de um tema tão importante, de uma tecnologia que é relativamente nova aqui no Brasil e que, por algumas vezes, gera algumas dúvidas. E a gente está aqui justamente para falar desse tema de segurança que é tão importante e para esclarecer esse tema que todos os dias a gente recebe aí questionamentos e ajuda as indústrias a acharem um caminho certo para integrar essa tecnologia. Renato, acho que você mencionou perfeitamente, né? O Cobalt é uma tecnologia relativamente nova. E o que eu ia te perguntar exatamente, as normas brasileiras que estão relacionadas à segurança de máquinas, por exemplo, a NR12, elas já estão adequadas para a implementação dessa tecnologia no Brasil? Excelente pergunta, Renan. Inclusive, é um dos grandes temas que a gente sempre aborda quando a gente é procurado para aplicações de Cobalt, né? Então, assim, a gente pode dividir essa pergunta em duas respostas para aspectos diferentes, né? Então, se, por exemplo, na questão de permissão, né, quando a gente fala se as normas permitem que a gente utilize cobots hoje no mercado, nas indústrias, né? Então, a resposta é sim, com certeza. Em 2018, o Ministério do Trabalho publicou uma nota técnica autorizando o uso de robôs colaborativos. Obviamente, existem as premissas para que sejam aplicadas essa tecnologia, existem normas relacionadas à segurança focadas em robôs colaborativos, né?
Então, a partir dessa nota técnica, oficializou-se, né, o uso de cobots aqui no Brasil. E em 2019, com a atualização da NR12, foram inseridos parágrafos para falar exatamente sobre esse tema. Então, hoje, a gente tem essa permissão dentro da NR12, além dessa nota técnica, e que, de acordo com a norma e seguindo os passos corretos, hoje é possível trabalhar com cobots no Brasil. E outro aspecto também que é interessante é quanto ao suporte de normas técnicas para a aplicação do cobot em si. Não basta só permitir que eles sejam utilizados, né? A gente também tem que suprir com normas para identificar como que eu posso integrar o cobot no mercado industrial, na indústria, sem comprometer a segurança do trabalho, né? Então, hoje a gente tem algumas normas relacionadas a robôs colaborativos, né? Posso citar aqui que as principais são, primeira, logicamente, a NR12, que é a nossa norma oficial brasileira, e também tem as normas de robôs, que é a ISO 10218-1 e -2. Essas duas normas, inclusive, já há algum tempo estão traduzidas, hoje temos essas normas em português. Essas normas tratam do aspecto do robô como o produto em si, né, principalmente focada no fabricante do robô, e também a segunda parte dessa norma, que é destinada para aplicação. Então, são os parâmetros e as premissas para aplicar esses robôs olhando de uma forma mais abrangente, da aplicação mesmo, e não só o robô como um produto, tá? E no caso de robôs colaborativos, a gente tem mais uma norma que é uma das principais, que é a ISO TS 15066. Essa norma é focada em robôs colaborativos, e nessa norma são especificados ali os limites de força e velocidade, né? Então, todas as premissas para instalar um robô colaborativo, né? Então, respondendo à pergunta, hoje temos todas essas normas presentes que podem suportar a aplicação de cobots no Brasil. E, além de todas essas normas que você mencionou, você poderia comentar para quem está nos assistindo a importância da apreciação de risco para as aplicações colaborativas? Outra excelente pergunta também. A apreciação de risco, eu diria que é um dos passos mais importantes, não só para uma aplicação de cobot, mas para qualquer aplicação de máquinas na indústria. Então, hoje, se a gente olhar para a NR12, a gente pode ver esse tema sendo abordado em vários parágrafos da norma. Inclusive, nos primeiros parágrafos, a norma já fala sobre a necessidade da apreciação de risco. E lembrando que a NR12 ela é uma norma regulamentadora, e as normas regulamentadoras no Brasil, elas têm peso de lei. Então, isso significa que, uma vez que uma empresa ela não faça, por exemplo, a apreciação de risco, que é uma obrigatoriedade dentro da NR12, ela está descumprindo aí com a lei, né? E isso ocasiona fiscalizações, multas e autuações, né? Então, de qualquer forma, a apreciação de risco ela deve ser feita. Isso olhando para o âmbito de obrigatoriedade. Mas, além disso, a apreciação de risco ela tem outras grandes importâncias. Então, por exemplo, na apreciação de risco que se identifica os limites da máquina, a forma como o operador interage com o robô, olhando até para o processo industrial mesmo, processo de produção, quantos operadores temos na aplicação, se de repente qual é a distância que o operador fica do robô, se o robô vai poder trabalhar na forma colaborativa ou não, e não só a apreciação de risco olha para esse ponto específico do robô, no caso que a gente está falando, mas também por todo o ambiente em que o robô é cercado. Então, de repente, temos esteiras de paletização perto do operador, outros mecanismos em volta que influenciam na operação. Então, a apreciação de risco ela serve justamente para ter esse olhar mais abrangente e determinar esses limites para que toda a operação seja feita de forma segura. E um outro ponto que eu queria abordar com você, né? Tanto a Luma, o Luiz,
eles elucidaram muito bem a parte tecnológica dos robôs colaborativos, da conectividade, da inteligência artificial. E a gente sabe, né, que toda tecnologia nova, além dos benefícios, ela tem alguns desafios, né, exatamente por ser nova e as pessoas não conhecerem muito bem. Então, relacionado à segurança, eu queria saber quais os desafios quando a gente precisa implementar essa tecnologia na indústria brasileira. Excelente. A gente pode afirmar que nesses últimos anos que a gente tem trabalhado bastante focado com cobots e outros robôs colaborativos que temos, a grande questão que a gente sempre vê, que é uma das principais dúvidas, é quanto à própria aplicação. Então, hoje, se mistura muito, como até o Luiz comentou no bate-papo anterior, sobre quando que podemos utilizar o cobot, quando que ele trabalha numa operação colaborativa, ou quando eu devo utilizar um robô industrial convencional. Né? Então, essa é a grande questão que sempre aparece. Então, a gente vê casos em que as empresas preferem utilizar o cobot do que o robô industrial, ou muitas vezes o contrário. Então, isso acaba implicando em várias partes, né? Foi falado, por exemplo, do retorno de investimento. Então, uma aplicação errada de um cobot, ela pode tanto comprometer a segurança, né? Como também ela pode encarecer o processo e muitas vezes o cliente desistir de utilizar um cobot por achar que não vai dar retorno de investimento porque não foi aplicado da forma correta, né? Então, essa é a grande dúvida de como eu aplico um cobot na minha linha de produção com segurança e também em que situação que eu posso colocar esse robô na operação colaborativa ou não, né? Esse é um dos maiores dúvidas que sempre aparece. Outro desafio também é a própria apreciação de risco que a gente acabou de falar. Né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem ainda uma cultura a ser quebrada, onde a apreciação de risco, muitas vezes, ela não tem um olhar que deveria ter, né? A importância dada para a apreciação de risco. E isso acaba impactando em tudo que eu falei, né? Por exemplo, na aplicação errada, né? Comprometer a segurança de um operador por não ter colocado uma proteção que deveria ter sido colocada. Não é só porque o robô é colaborativo que eu posso colocar ele sem nenhuma proteção, né? Então, o tipo de aplicação em que ele é colocado tem que ser analisado friamente, né? Então, por isso que a apreciação de risco ela é importante e muitas empresas optam por fazer essa apreciação ou internamente, sem uma assinatura de um profissional legalizado, né? Preparado para isso, e aí é quando a gente vai ver esse robô foi aplicado de uma forma errada, né? Não, muito bom. E até puxando um tópico, né, o Luiz, ele comentou a relação da implementação mais rápida que os robôs colaborativos possuem. Então, a gente associa muito o robô colaborativo a uma implementação mais rápida, tarefas mais flexíveis. Então, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, né? Em relação à configuração do modo colaborativo, também existem recursos que possibilitam essa configuração de forma mais fácil e segura? Com certeza. Podemos falar que, no caso do robô da ONRO, temos dentro do software algumas ferramentas que auxiliam na determinação de alguns limites de força, velocidade, e isso é muito importante para a aplicação. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da norma que eu citei, da ISO TS 15066, essa norma, ela define ali os limites e os cálculos para chegar na aplicação corretamente. E esses parâmetros, no caso do nosso software, ele já é pré-determinado, não é, logicamente, um valor que a gente tem que seguir à risca e só colocar no software e trabalhar daquela forma, e é por isso que também, mais uma vez, a apreciação de risco ela é muito importante, porque serve para refinar esses valores, né? Então, quando a gente olha para uma aplicação colaborativa e fala sobre limites de força e velocidade,
dependendo da interação que o robô tem com o operador, dependendo da altura em que o robô interage, a altura do corpo que o operador está em relação ao robô, esses limites de força e velocidade, eles são diferentes. Então, o valor que eu tenho de força e velocidade numa aplicação em que o robô trabalha na região do abdômen do operador é diferente de uma aplicação onde essa altura está próxima do ombro ou do peito, né? Então, a rigidez aí desses valores são diferentes de acordo com a aplicação, né? Então, no caso do nosso software, a gente tem já esses valores pré-determinados que servem como um guia para chegar nos valores finais, né? Então, esse benefício atrelado com uma apreciação de risco, ela se torna muito mais fácil de chegar nos valores, né? Então, a gente já tem ali uma ideia da aplicação e também, aqui a gente pode até comentar da simulação, né? Então, eu quero simular quanto tempo da operação o meu robô vai gastar ali para fazer determinado trabalho. Então, dependendo da força e velocidade que a gente tiver, esse processo pode ser mais longo ou mais curto. Então, esses valores, eles servem como esse guia para uma pré-especificação ou então para uma própria simulação em um software externo. E como você mencionou, né, o robô colaborativo ele tem que respeitar algumas normas, né? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: no caso do Cobalt, do robô colaborativo, eu consigo trabalhar apenas no modo colaborativo? É a única opção que o robô colaborativo oferece? Outra excelente pergunta, né? Se a gente olhar de novo para a norma ISO TS 15066, lá a gente vai ver que a gente tem 4 tipos de operação, né? Uma delas é a parada monitorada, né? Então, é onde o operador, quando chega próximo do robô, esse robô não pode funcionar, né? Ele tem que ficar exatamente parado. Então, dependendo do tipo de aplicação, por exemplo, uma paletização, ou então uma aplicação de corte, por exemplo, onde não podemos de jeito nenhum deixar esse robô funcionando, né, quando o operador estiver perto. Então, nesse caso, o robô não está trabalhando no modo colaborativo, ele está trabalhando basicamente como um robô standard, só que o benefício dele é que quando você sai da área de segurança do robô, ele volta a funcionar automaticamente, né? Então, por ele ter outras características de segurança embarcada no próprio robô, a aplicação permite que a gente tenha essa forma automática de reiniciar o robô, né? Outra forma também que a gente tem é a operação guiada manualmente. Aquela onde o operador, através de um comando manual, ou então até muitas vezes pegando a flange do robô e direcionando o robô, né? Então, nesse caso, ele tem uma interação direta, né, com o robô. Então, isso também é possível, dependendo do tipo de aplicação, uma montagem um pouco mais específica, né? Esse tipo de aplicação geralmente tem produções menores, né, lotes de produção menor, então também é uma outra forma de interagir com o robô. Temos também aí o monitoramento de velocidade e separação, que aí existe sim uma colaboração, né, uma divisão de espaço, então o robô faz uma parte da tarefa e o operador faz outra parte da tarefa, né, então geralmente para esse tipo de aplicação, temos aí outros dispositivos de segurança atrelado, por exemplo, um scanner de segurança ou uma cortina de luz, para identificar essa distância entre o operador e o robô. Então, quanto mais próximo o operador estiver do robô, a velocidade do robô tem que ser menor, né, entrar, por exemplo, no modo colaborativo, diminuir ali a questão da força e também da velocidade, né? E também aí, quando o operador sai daquela área, aí o robô pode voltar a trabalhar no seu movimento nominal. E outra aplicação também é a limitação da potência e da potência e força, né? Que aí é onde, sim, existe a possibilidade, pode ser intencional ou não, do operador colidir com o robô, né? Então, nesse caso, o Luiz comentou sobre os sensores de força nas juntas de cada robô, então isso tem que ser realmente bem especificado e configurado na programação para que realmente, quando houver esse impacto, o robô ele tem que parar, né? E atrelado a isso, a gente tem outros dispositivos
que a gente adapta na flange do robô, que também tem essa característica de força, né, de detecção de torque. E, Renato, a gente tem uma pergunta agora do chat, que eu gostaria de compartilhar com você, que é a seguinte: as ferramentas que serão utilizadas nos robôs colaborativos também devem ser colaborativas? Certo, boa pergunta. É que também, inclusive, está relacionada com a minha última resposta, né? Então, isso vai depender bastante da aplicação, né? Então, quando a gente falou das diferentes formas de aplicar o robô colaborativo, então existe a forma colaborativa e as outras formas de trabalhar com o robô. Não necessariamente todas as ferramentas têm que ser colaborativas. Isso vai depender do modo em que o robô está trabalhando. Então, se eu estou trabalhando de uma forma onde eu não interajo diretamente com o robô, que ele trabalha no ambiente controlado, e eu tenho acesso a essa célula e o robô para, nesse caso, não há necessidade de ter uma ferramenta colaborativa, porque no momento em que eu estou próximo do robô, eu não tenho nenhuma interação de movimento mesmo com o robô, né? Agora, por exemplo, se a gente falar sobre garras, por exemplo, uma aplicação de pick and place, ou uma aplicação de montagem, onde o operador trabalha no ambiente dividido ali com o robô, aí sim a gente começa a olhar isso de uma necessidade maior. Então, por exemplo, não podemos ter pontos de prensagem, né, entre a peça e a garra do robô, que o operador possa colocar a mão ali e a garra fechar a mão do operador, né? Então, nesse caso, existem diversos fabricantes aí de garras colaborativas, né, onde essa força também é controlada e os parâmetros são colocados na garra ali para que não haja esse tipo de prensagem, né, esse tipo de acidente de trabalho. Então, isso vai depender realmente da aplicação, assim, né? Quanto maior a interação com o robô, mais próximo que a gente tem o operador do robô, a gente necessita dessas garras colaborativas e de outras ferramentas também que a gente tem. Bom, Renato, nosso tempo está se esgotando aqui. Eu queria agradecer bastante a sua participação. O tema de segurança relacionado a cobots é sempre um tema muito importante que nos traz muitas dúvidas e muitas perguntas. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Parabéns aí por ser o mediador dessa conversa que é bastante importante. Nós da ONU também nos preocupamos bastante com esse tema, né, uma vez que também estamos colocando vários robôs no mercado, né, a gente gostaria que esses robôs se aplicassem de forma segura, né, e é o que a gente faz todos os dias, né, instruir nossos clientes, instruir os nossos parceiros e também contar com esse conhecimento que a gente sempre troca nesse tipo de bate-papo, né? Então foi um prazer, obrigado aí pela conversa e obrigado pelos parceiros também que estiveram aqui e por todos que nos assistiram aí nesse bate-papo bem legal. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente, né, a Luma da iRobots, o Luiz da Pollux e o Renato da Onron, que compartilharam um pouquinho do conhecimento que eles têm sobre essa tecnologia, os robôs colaborativos, bem importante para a automação atual, totalmente linkado com os temas de indústria 4.0. E eu queria deixar o convite para você que está nos assistindo, para seguir a Onron no LinkedIn, né, Onron Brasil. Lá vocês acompanham todas as tecnologias de solução completa que a Onron nos oferece. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até o próximo Papo de Especialista da Onron. Obrigado.